Boa noite, pessoal. Mais um Bafafá e Agonia. Hoje estamos aqui com a nossa colega Elane Leão e estamos com a Marcinha, não é isso, Marcinha? Isso aí. Marcinha já é da casa, já conhece aqui. Boa noite, boa noite a todos. Elane, dá uma boa noite, pessoal, aí pra gente começar o Bafafá. Boa noite, não tinha nome melhor agora, porque agonia é o nome de cidadão de campo, né? Que agonia ser servidor, que agonia. Então, é isso, boa noite, vamos que é importante mais espaço. Vamos embora falar um pouquinho que libertando e conhecendo o povo que nós vamos libertar. Então, vamos falar o que está acontecendo na cidade. Pessoal, essa semana, né, os bastidores da política aí foi movimentado. Hoje teve entrega aí do Corpo de Bombeiros na Praia do Farol, em São Francisco também, né? O Rodrigo Bacelar, como governador em exercício, está cumprindo aí essas entregas da Policlínica também. E essa semana foi movimentada, porque teve um bafafá também na Câmara Municipal, não é isso, Elane? Conta pra gente devagar, o pessoal tá entrando na live aí. Pessoal, quem quiser colocar pergunta aí, fica à vontade. Elane Leão tá aqui para responder todas. A Marcinha também vai dar um suporte aqui no comentário. A Marcinha tem que segurar que ela bota fogo em tudo. Ela quer arrumar confusão. Ela já teve aqui com o professor Jeff, o professor falou que a baixinha é danada. Então vamos com calma, mas a pergunta tá liberada. Elane, o pastor Anderson de Matos, né, parece que levantou um projeto que os deputados já estavam em votação, né, ele pegou uma carona e jogou aqui na Câmara de Campos, né? Na verdade, ele se equivocou. Ele está confundindo, vamos colocar assim, entendendo que como pastor ele está todo domingo na reunião do aniversário orando pela família, entendendo que ele se equivocou então, né? Ele se equivocou como se a contribuição fosse um imposto sindical obrigatório, e não é. O que acontece na contribuição do sindicato é uma contribuição associativa. É somente para quem se filia, quem é associado ao sindicato. E infelizmente ele fez E olha só. Melhorou? Pessoal, dá pra ouvir? Pessoal, tá ok? Se estiver ok, fala aí pra gente se o som tá ok. Vou perguntar aqui, ó. Que pururuca é essa, gente? Segunda-feira, o que tá acontecendo? Já perguntei que também o som tá ok. Ju, Mas tá saindo, né? Tá saindo, tá. Tá ok? Som? As meninas falaram que tá. Aqui, ó. Botou aqui. Tá aqui. saindo, tá saindo. Tá ok. Vamos embora, vambora. O que aconteceu, Elane, na Câmara essa semana? Então, o pastor e vereador Anderson de Matos colocou um projeto, dizendo ele que esse projeto estava preocupando ele porque estava sendo descontado da folha, né, na folha de 7.420 pessoas, o imposto sindical. Ele estava preocupado com as pessoas? Estava preocupado com as pessoas. Só que a gente tem que falar o seguinte, imposto sindical, ele é proibido no Brasil desde 2017. Imposto sindical não existe mais. O que existe agora é uma contribuição associativa. Correto. Você se associa, se filia, e aí se você é associado, você paga. Se você desfilia, você para de pagar. É de livre escolha do trabalhador. Dependente se ele é servidor público, não. A Juliane, ela é funcionária do sindicato e ela se associou ao sindicato dela. E a gente desconta na folha dela, no contra-cheque dela, a contribuição. Então isso está no artigo 8º da Constituição. Todo trabalhador ele tem direito a se associar. Ele tem direito, né, a se filiar ao seu sindicato se ele quiser. E isso não pode ser impedido. Inclusive a Constituição fala sobre isso. Antes de ganhar a eleição do sindicato, nós tínhamos, infelizmente, o sindicato de Presépio era muito pelego, era patronal, tinha a prefeita como madrinha do sindicato à época. Assim, entrava no Ciprozep e tinha foto de Rosinha, madrinha do sindicato. Nunca vi prefeito ser madrinha do sindicato, né? Então, nós entendemos que o sindicato não nos representava e nós, na época, nós fundamos uma associação de servidores públicos. Tivemos o mesmo problema porque eles impediram da gente filiar e descontar em folha. Nós colocamos uma ação na justiça e ganhamos. Porque todo trabalhador tem direito a se filiar. E aí Anderson de Matos, ele inventou ou se equivocou dizendo que era obrigatório. Não é. Tanto, Guido, que eu ainda espero mais filiados. Inclusive, se você é servidor, se filie. Porque nós temos 18 mil, entre uma média, né?
entre ativos, aposentados e pensionistas. E nós só temos 7.420 filiados. Eu quero mais, quero bater a meta de 12 mil aí no mínimo. O que eu percebi, Elane, foi que o pessoal não entendeu direito. Nunca foi obrigatório essa cobrança. A pessoa se associa ao sindicato se quiser, por livre e espontânea vontade. E da forma, né, que ele usa a oratória, né, ele é pastor, ele teve um poder de persuasão que ficou todo mundo, não pode ser obrigatório. Sim. Mas, gente, nunca foi. Sim. Nunca foi. O obrigatório era aquele anual, que todo mês de maio descontava um dia do seu trabalho. Aquele era obrigatório, desde 2017 que ele é proibido no país. Com licença, Elaine. Ele botou, além de parecer que era obrigatório, ainda deixou tentar parecer que o sindicato está lesando, né, os sindicalistas. Que foi o que eles quiseram insinuar. Que estão sendo lesados, que o sindicato lucra muito. Não foi isso? Isso. E, na verdade, ele não conhece a realidade do Ciprozep, né? O Ciprozep, ele hoje fez prestação de contas aprovada, né? E tive a honra de receber o vereador Maicon Cruz hoje lá. Nós convidamos. Muita gente falou assim, por que vocês convidaram? Se a prestação de contas do Estatuto diz que é só para associados. Porque eu falei, gente, é importante, já que tá essa polêmica lá... Teve essa votação na Câmara, tendo então... esse bafafá, essa né? transparência tem que ser... Então, vamos chamar para conhecer o sindicato. O que o sindicato oferece? Porque nessa contribuição, o sindicato oferece plano odontológico, o sindicato oferece o dentistas para os dependentes, o sindicato tem barbeiro, café da manhã para os seus associados, o sindicato tem seguro de vida para o associado e para o seu cônjuge. O sindicato oferece muito, assim, mas muito serviço, muito benefício, tudo pago por esse valor. Serviço de advocacia também. Isso, advogados também, totalmente gratuito, você não paga nem você ganhou, você perde 20%, 30%, não perde, o dinheiro é todo seu. Então o sindicato, ele devolve todo esse dinheiro, isso foi aprovado hoje na prestação de contas, em benefícios e serviços oferecidos aos seus associados. Então eu acho que foi um grande equívoco, né, se ele parar para pensar um pouquinho. Eu até fiquei um pouco triste, porque hoje eu vi um outro vídeo que ele fez, onde ele botou uma caricatura, botou uma roupa, sei lá, um troço esquisito, que eu não sei o que foi aquilo, que ele botou um fone na cabeça, um monte de óculos pendurado, um cadeado aqui, e começou a falar errado, para falar assim, não vai prejudicar ninguém. Aí eu fiquei me perguntando, gente, por que... Com duplo sentido, né? Por que para falar com o servidor, ele se arrumou feio e falou errado? Será que é assim que ele vê a gente? Sabe? É igual, eu falava muito isso, Guido. Quando o prefeito vinha, naquela época da campanha, para poder falar com a população, ele falava de boca cheia. Eu falava, gente, será que ele pensa que todo mundo fala de boca cheia? Será que ele acha que para chegar perto do povo tem que falar de boca cheia, tem que falar tudo esquisito? Será que eles olham pra gente, pra classe trabalhadora assim, que a gente não sabe falar, mastiga de boca aberta? Será que eles só olham pra gente assim? Na realidade, eles acham que a classe trabalhadora é uma classe burra mesmo, né? Vamos ser francos. Gente, vamos entrar nesse assunto, né? Mas antes, né, eu tô recordando aqui, parece que o pastor da Universal não podia ter reeleição, né? Se ele fosse... Falamos isso hoje. Então, parece que se ele fosse concorrer de novo, ele tinha que sair da igreja, alguma coisa assim. E nos bastidores da política, né, o passarinho aí nos corredores contam, que teve um acordo, que ele era da oposição e foi pro lado de Vladimir. Falamos isso agora, vindo pra cá. E eu quero saber, né, devia perguntar a ele, eu nem posso ir lá na câmera, porque se me deixar falar no microfone lá, eu vou perguntar. O que houve que você era da oposição... E depois foi pro lado do prefeito. E falava muito mal. E agora tá tudo certo. Não tá tudo certo não se você andar pelas ruas de Campos. Se você entrar no Ferreira Machado para fiscalizar, você vai ver que tem muita coisa errada. Inclusive o servidor que tá com salário atrasado, eu não vi ele reivindicar lá nada pelo trabalhador não. E agora pega essa bola aí e chuta pra cima pra ver se alguém faz o gol pra fazer médio com o prefeito. Tá certo, tá certo. Tá errado, tá errado. Exatamente. Porque nós falamos isso, que não é comum a Igreja Universal levantar novamente o mesmo pastor para vir candidato. Eles sempre elegem, mas eles costumam trocar. E falamos assim, o que aconteceu por trás que ele conseguiu, né, foi reeleito? Enfim, aí falamos isso. Será que foi um acordo de agora vir para a base? Estranho, né? Assim, nós não sabemos. Mas o que aconteceu? Foi estranho isso, porque não era comum a Universal fazer isso. Mas eu já acho... Elane, vou dar uma boa noite ao pessoal aqui. Marcelo do Vivendas do Coqueiro.
Léo Marques, Yuri, Leandro Ramos. Tem um pessoal do Ciprozep aqui que já tá nativo aqui, tá de olho no bafafá. Ivone, Campista Depressão. Som tá perfeito desde o começo. Tá tudo ok, vambora. Ju Paganote, Aline Vereador. Não posso xingar, filha. O Instagram me corta aqui, ó. Já era, acabou o bafafá. Não vamos ler, não. Não vou ler, não. Pessoal, Pula. Dela. Vai você ler o dela aí, gente. Mas acho que você tá correto, hein? Eu acho. Rosa Viana. Vambora, vamos que vamos. Sandro Fabiano. Anjos de Matos está movido pelo ódio. E com isso colocando todo mundo no fogo. Precisa saber fazer sátira, precisa ter talento. A sátira que ele fez no Instagram, inclusive, é de quinta. Pelo amor de Deus. E sabe o que eu acho, Sandro? Vereador de Campos, tanta coisa para fazer, tanta coisa para fiscalizar o executivo. Tem muita obra parada aí, UBS fechada, e eles ficam só mostrando, nada contra para quem tem condições, né? Mas a gente que tá na ponta da lança, que conhece aqui o chão de fábrica, muita gente passando necessidade, ele fica postando que tá na academia levantando peso, um é modelo, o outro tá fritando ovo, enquanto tem gente aí que depende do Bolsa Família, e foi cortado agora. Período de campanha, teve 30 mil cartões Goitacá. E agora... o vulgo check-in. E agora parece que 10 mil foram cortados. E ninguém fala nada. E eles ficam só no Instagram, fazendo entretenimento. E o que realmente é para fazer, não fazem. Inclusive nessa própria lei, e aí é importante a gente denunciar isso, denunciar muito sobre isso, porque nessa própria lei autorizou um desconto extra, o seu limite na margem, né? Que a gente chama a margem no contra-cheque para fazer empréstimo. E essa lei, ela autorizou um desconto extra, uma margem extra. E isso está fazendo o endividamento das pessoas de uma maneira muito absurda. É chamado Vencard. Servidores públicos, aposentados e pensionistas receberam ligação desse Vencard, oferecendo empréstimo. E aí, para nossa surpresa, porque é comum o servidor público ter muito empréstimo, porque o salário está muito defasado, então a gente acaba fazendo. Por exemplo, eu tenho empréstimo no meu contra-cheque na Caixa Econômica, consignado. Tem uns 4 ou 5 anos na Caixa Econômica consignado. Pega um pra mim, né? E aí, mas assim, a nossa realidade, não tem jeito. Salário é PVA. E aí, congelou, você, opa, tem que, vou aproveitar aqui. Mas o Vencard, ele veio com uma margem que ninguém conhecia. Baixa. Com limite, não, margem se liberando empréstimo. Porque existe um limite, se não me engano, de 30%, não é isso? De você poder usar o seu limite para fazer empréstimo. O restante você não pode comprometer. E eu já tinha 30%, ele me ofereceu de pegar quase 50% lá para mim. Falei, gente, que isso? Quase que eu fui. E aí eu falei, não posso, porque eu já tinha escutado falar que os juros eram muito abusivos. E começamos a tentar denunciar isso, denunciamos para a Câmara Municipal, denunciamos na Prefeitura, denunciamos muito isso. E hoje, inclusive, eu denunciei diretamente para o vereador Maico, espero que ele, né, tenha entendido, senão nós vamos começar a dialogar para mostrar o que está acontecendo. Eu vi que o Michael Cruz, ele votou a favor do 11 de março, e quando ele parou para analisar, né, o que realmente... Até porque os projetos lá parece que chegam em cima da hora, né? Chega 2 horas, 2h30 tem que votar. Não dá tempo nem do vereador ler. Chegou 2h30 nesse dia, a Michael me mandou 2h40 no direct do Instagram. Eu não fico com o Instagram aberto durante o dia, porque não dá tempo. Não, aliás, é horrível pra falar com você, né? Viu? Guido que sabe, né? Não, Guido já experimentou também. Não, é assim. Aí, assim, vocês falam normalmente com o Bruno, Então, assim, não, eu agora já sei. Quando eu preciso das coisas, eu grito Bruno. Então, assim, o vereador, ele tem o telefone do sindicato, que tá ali com uma funcionária o tempo inteiro para responder. Então, eu falei pra ele, quando tiver alguma coisa, manda pro sindicato. Manda, até tem a Aline, que ela a Ivone Freitas botou aqui, o servidor precisa de um representante que luta na Câmara. Eu só vejo Elane gritando lá dentro da Câmara, lá, reivindicando. Mas o sindicato também, né, a população de Campos não elegeu nenhum vereador que compre essa briga, que tem essa bandeira. A Elane tentou, não é isso, Elane? Você vê como candidato. Daqui a pouco nós vamos falar do cabo Alonsimar, que ele botou um chapéu na cabeça lá. O pessoal botou aqui que é pra esconder não sei o quê. Orelha. Não foi orelha que o pessoal falou, não. Pra esconder alguma coisa na cabeça. Vou ler, então. O Campista Depressão tá botando aqui pra gente fugir um pouquinho do assunto, Elane. Que eu soube que sua pressão fica alta quando você fica
falando Ciclosep, e esse pastor tá tirando seu sono. Não, fico não. Mas vamos entrar em outra fofoca agora. Juninho Virgílio foi pro Ferreira Machado reivindicar recurso e acusou o governador Rodrigo Bacelar. Então, isso é um assunto muito, muito complicado, porque o que aconteceu? Pelo que eu venho acompanhando, 2021, 2022, né? No início da gestão do Vladimir, ele teve muito apoio financeiro do governador. O governador tocou a cidade. O governador, né, ele fez a cidade acontecer. Praticamente. As obras dos hospitais, né, as obras do bairro legais. O asfalto do centro, né? O asfalto do centro, tudo. Restaurante salário popular. do servidor que estava em atraso, ele pagou a folha, o governador. Né? Então, naquela época, teve, né, a venda da SEDAI, aí o governador veio na cidade, eu tive algumas vezes... Cláudio Castro. E aí, esse dinheiro da SEDAI também acabou. E aí, esse dinheiro começou a não ter tanto dinheiro para jogar para Campos. Mas eu entendo que durante 2 anos o prefeito deu para se organizar, porque ele dizia, e a gente tem vídeo, que tinha dinheiro guardado. Não, faltava gestão. Mas ele dizia dinheiro guardado. Ele falou que tem dinheiro guardado, tem dinheiro para não sei quantas folhas. E aí, de repente, quando para de vir essa ajuda, Campos entra num colapso. Campos acabou. Né? Assim, a cidade está... Nada funciona. Então, o que é preciso? E aí foi o vereador Juninho para lá para dizer, olha, a gente atende gente de São Francisco, atende de São Fidélis, atende... Mas peraí, o que é o SUS? Sistema Único de Saúde. O SUS diz que você tem que atender o quê? Todo cidadão. Você não tem que perguntar, me dá aqui seu título para ver se eu vou te atender. Não existe isso. Mas, infelizmente, a saúde de Campos está assim. Então, o SUS se chama Único de Saúde. O problema é a corrupção que existe no nosso país. Esse é o problema. E você tem que conhecer algum vereador para poder conseguir o atendimento, que já é de direito da população. Porque, por exemplo, o SUS é uma verba federal que vem para a saúde. Essa verba vem para a saúde. Ah, mas não está vindo tanto. Mas aí tem que perguntar o seguinte ao vereador Juninho Virgílio. As equipes da Estratégia de Saúde da Família estão completas para vir o dinheiro? Porque se as equipes estiverem completas, o dinheiro vem. Mas se não tiver as equipes completas, a Aline está aí. A Aline pode dizer para a gente que a Aline é da Estratégia de Saúde da Família. As equipes estão completas para vir o dinheiro? Os leitos lá dos hospitais estão todos registrados para vir o dinheiro? Porque se você não faz a parte administrativa, o dinheiro não vem. E aí não adianta você não fazer a organização administrativa e querer dinheiro do governador do estado o tempo inteiro também. Precisa trabalhar a parte administrativa, organizar a casa para o dinheiro vir. Isso está sendo feito? A última vez que eu tive reunião com a Procuradoria para falar sobre a Estratégia de Saúde da Família, o dinheiro não vinha. Inclusive, a Aline, ela é ACS, Agente Comunitário de Saúde, né? Nós sabemos que cada UBS tem o seu daquele bairro. E nós estávamos falando sobre o IFA, um dinheiro que vem, que é o incentivo financeiro anual, vem para eles e não é repassado para eles. Olha, eu nem sei, porque o dinheiro vem aqui federal. Na Penha tem, sabe? Na UBS, para falar a verdade. Mas que só atende, eu acho que 10 famílias em torno ali porque não tem da nenhum UBS. médico pra matar. Agora, não, se você perguntar alguém do Manhães, do Menezes, Porto Belo... Estância, não se é atendido pelo... Não, nem sabe que existe esse programa. Mano, eu vou mais não além. Conhece? Porque tem um grupo enorme esperando ser chamado, concursado, não chamaram ainda. E é o número que tem, não atende. Elane, eu vou mais além. Campos, né, bacia petrolífera e não tem nenhuma indústria, não tem ninguém gerando emprego dentro da cidade. Então, o gestor da cidade fica pedindo emenda parlamentar. Para aí que Almir falou que o incentivo é a cana... Professor Almir, o incentivo é a cana-de-açúcar, meu amigo. Pelo amor de Deus. Né? Ele tá pregando isso no Instagram tem um mês praticamente. Então, gente, a cidade não gera emprego. Aí pega o recurso lá, a cidade tem mais de 500 mil habitantes. Estamos falando 500 mil, já deve estar em 700. Então, não gera emprego. Pega recurso, o recurso acaba. Pega recurso, o recurso acaba. Quando que Campos vai ser autossustentável? Quando que vai ter uma gestão de verdade que pense realmente nas pessoas? Porque o Bolsa Família, o cartão
Goitacá não dá qualidade de vida a ninguém, não. Não. Eu vejo aí, outro dia eu fui ver, né, esse passeio ciclístico aí. É claro que tem uma parte da população que é classe média, classe alta, mas o pobre ele usa para não pagar passagem para poder comprar o pão e levar para casa. Entendeu? Então é uma situação complicada. Estão olhando só de um lado, estão esquecendo de analisar a sociedade em cadeia. E está muito complicado. O Ferreira Machado não é de hoje essa questão do má atendimento. Há pouco tempo no Instagram agora repercutiu muito. Um rapaz entrou com uma infecção na perna, de acidente de moto, e teve que amputar a perna, porque de um corte de 10 pontos, você viu, Marcinho? Vi. Infeccionou. Vi, acompanhei. E o paciente, o pessoal fica com medo também de reclamar e de se expor. Isso não pode ser, já é mal atendido. Até porque quando você reclama dentro do hospital, é tratado pior ainda. Então, né? Nós temos um problema grave aí, né? Eu sou servidora pública, sou da saúde, fui lotada no Ferreira Machado, e quando eu me licenciei para o sindicato, eu estava lotada no HGG. Existe um problemaço, que não está escrito nem para você quem é servidor, quem é RPA. Então você não consegue identificar. Teve um período muito grande, com todo respeito ao trabalhador, mas aí todo mundo que é servidor né, vai conseguir, nós reclamamos muito sobre isso, o RPA ele vinha sem nunca ter trabalhado numa emergência, sem não saber aplicar uma injeção numa emergência. Porque era aquela indicação do vereador, seu primeiro emprego numa emergência, a gente falava, pelo amor de Deus, bota ele na UBS. Bota ele lá na UBS para aprender, não bota aqui na porta dentro do Ferreira, não. Na porta de entrada. Uma vez, meu pai estava passando mal, levei ele pro Ferreira, pro HGG, ele precisava pegar uma veia profunda. E aí ele estava com a RPA ali tentando, tadinha, ela já estava nervosa. E ela não conseguia. Aí passou uma colega servidora, era auxiliar de enfermagem, falei, por favor, sabia que ela ia conseguir, ela foi lá, ela fez o que a enfermeira, a RPA não estava conseguindo. Não estou falando que aquela enfermeira, né, não deveria trabalhar, mas não numa emergência. Não tem a prática ainda, né? Não numa emergência. O que a política está fazendo em Campos, Elane, é o seguinte, contrata a pessoa pela condição que ela tem de ser uma boa cabo eleitoral. É isso que é o problema. E capacitação profissional, infelizmente... Porque assim, o que acontece com o servidor público? Gente, hoje, se a gente chamar uma greve, a gente fala muito isso, nenhum hospital para, nada para, porque tem tanta RPA. Agora tá saindo, mas do hospital ainda não saiu, tá, gente? Saindo assim, igual todo mundo tá achando também, não. Agora, é assim, tanta RPA que a gente não para nada. Porque eles estão numa quantidade inacreditável. Na época de eleição, foi se colocando. Mas, na realidade, ele tá fazendo rodízio, né? Mandando os caras mais antigos embora, né? E colocando os que ele prometeu, né? Pra poder não montar também no lombo dele. Deixa eu dar uma boa noite ao pessoal aqui. Fabi Barroso, Rafael Manhães do Farol. Boa noite, Rafael. Rafael, parceiro lá do Farol de São Tomé, que chegou de lá o Corpo de Bombeiros, né? Até porque qualquer sinistro que acontecesse lá, o bombeiro para chegar de Campos até lá, mais de 1 hora. Então, Fernando Andrade, boa noite, meu irmão. Indústria para Campos, o prefeito não traz. Meu amigo, é de família. É de família. Rafael mandando aqui. Bruna, Joana Dark. O pessoal do Ciprozep também, né? A Joana Dark é uma guerreira. É um amor de pessoa. Eu conheço ela, né? Elaine também. E ela acompanha a gente em tudo. Tudo. Joana tá com a gente, né? Tá com a gente nessa missão aí de trazer um partido pro povo. Isso aí. Né? Numa eleição nós vamos concorrer junto. Tem aqui também Kátia aqui, sabe? 39. É nossa vizinha aqui perto aqui, sabe? Muito também, indignadíssima com a prefeitura também. Fala mal horrores. Elane, vamos falar um pouco dessa votação que o PT vai ter, essa votação interna, né? Só de quem é filiado ao PT e que você tá de vice na chapa com o professor Jefferson, é isso? Conta um pouco pro pessoal aí como que eles podem votar também. Então, eu acho que é importante para cada um de nós, e aí quem dera se o grupo do prefeito fizesse isso, uma autocrítica e ver onde nós estamos errando. E o PT está nesse momento de fazer uma análise interna, uma autocrítica, e aí o que tem que acertar, o que tem que mudar. E essa decisão ela fica pelos seus filiados, né? Então, é lógico que no PT existem várias correntes, a forma de ver a coisa. Existe um grupo que é um grupo mais
de fazer acordos, de dialogar com a direita, de dialogar aqui e tal. Existe outro grupo que fala, não, a nossa defesa tem que ser aqui, não tem acordo. Porque eu acho que a maior parte, que todo mundo concorda que o problema da Dilma foi fazer pacto com o diabo. Isso é meio que assim pra gente. Cara, não vai ter que fazer pacto, mas enfim. Quando aceitou essa composição. Mas aí tem aquela história também, mas se não compõe, não consegue ser presidente. Enfim, então tem toda uma questão que é o momento que quem é filiado ao partido precisa escolher como que seu partido deve andar. O que você espera do partido agora. Então é um momento de uma autocrítica, de olhar para o PT e falar o que precisa melhorar, onde se perdeu, ou se perdeu. Né? Em Campos eu tenho uma convicção muito grande que... Será que esse ataque, desculpa te cortar, que eu tô com TDAH, eu esqueço tudo. Será que esse ataque do pastor foi por questões partidárias também? Não, esse ataque foi o seguinte. Nós estávamos discutindo... O pessoal tá botando aqui, ó, pastor sem mau caráter, uns falso profeta. Calma, gente, pelo amor de Deus. Ele foi o seguinte, nós estávamos numa audiência pública e eu fui fazer uma fala onde eu estava levando, com provas, com documentos, uma verdade para ele sobre o governo Vladimir. E aí eu fui para ele e falei, pastor, o senhor... que hoje é da base do governo... Eu vou te dar um conselho, Elaine, a partir de hoje, pastor é ovelha também. Não chama de pastor não, ô cidadão, ô vereador, antes de Matos. Vai por mim, não fica dando nome não, que pastor é ovelha também. E aí eu falei, eu quero trazer para vocês uma verdade, porque a verdade ela liberta. E eu usei a frase, conheceis a verdade vos libertará. E aí, quando eu falei isso, gente, tanto que ele usou essa frase num ataque. Conheceis a verdade vos libertará. Ele se sentiu atacado, mas era bem direcionado ao governo. Eu estava tentando, como aconteceu agora com o Maicon Cruz e o Rogério Matoso. Eles entenderam a verdade de como funciona a filiação e hoje eles estão votando com consciência. Hoje eles vão votar com consciência porque eles entenderam que aquilo não era bem assim. Então a verdade, né, acabou libertando de um voto errado. Então, e o Maicon fez uma enquete, né, na página dele, e eu vi lá que o pessoal foi contra. Ele chegou lá e confirmou o voto dele. Foi sim. Então, isso que é importante. O Maicon colocou à disposição das pessoas como é que eu vou votar. Né? Isso a gente faz muito no sindicato. Toda assembleia eu pergunto, gente, vamos fazer o quê? Como é que o sindicato tem que andar? Então... E aí sou direcionada. Eu gosto do jeito dele por mostrar, né, Guido, a realidade. Porque é o que Guido falou no começo. Só quem tá aqui na rua, quem vive... roda nos bairros periféricos, né? É que sabe. Como eu, como Guido, que a gente tá ali vendo todo dia o sacrifício do povo, né? Eu sou de Guarulhos, só eu seria doido pra sair de Guarulhos sem condição. E a gente, cada um... Então, é exatamente isso. Então, o que o Maicon fez, o que eu faço no sindicato, é o que o PT está fazendo nesse momento. E o campista botou aqui, o PT precisa de uma reformulação, porque fez poucos prefeitos. E vai mudar dia 6 de julho. Vai mudar dia 6 de julho. Mas isso aí, nós estamos nessa guerra. É isso, porque assim, hoje eu vejo um PT em Campos, um PT que não vai para sua base, não vai escutar a sua base, não vai levar essa demanda, porque você precisa trazer... escutar a população aqui e levar isso para o diretório estadual, levar isso para o diretório nacional. A gente precisa levar essa realidade para que as coisas aconteçam aqui. Olha, o vereador fiscaliza o dinheiro público, mas a gente, com consciência de classe, com consciência política, a gente precisa fiscalizar o vereador. E eu não vejo o PT de Campos se posicionando. Eu não vejo o PT de Campos se posicionando nem em relação a... Não teve uma nota em defesa dos sindicatos. Nos bastidores da política aqui, o pessoal fala que o PT é dividido. Tem uma classe alta e tem um pessoal baixa renda. Então, fica meio que essa divisão. Sim. E é o que você está falando, precisa reformular, precisa ver aonde está errando para poder... Eu acho assim, foi muito bom que você falou, porque é o seguinte, eu acho que o Sindipetro ele é muito importante na história do PT. Fato. Porém, o PT não é somente o Sindipetro. O Sindipetro ele faz parte da história. Porém, o PT, ele é de toda a população. E ele precisa trabalhar para todos. Isso aí. Os sindicatos bancários, os sindicatos de servidores públicos, os sindicatos, comerciários, precisa trabalhar para
todos, porque o PT é o partido do trabalhador. E aí inclusive alguns que são hoje bolsonaristas, né, vamos dizer assim, né, a maioria era do PT. Mas por conta de ideologias meio que distorcidas, teve essa divisão. Eu entrei no PT em 2017 e eu não tive espaço para construir nada. Eu falei, gente, não dá para ficar num lugar que eu não tenho espaço para trabalhar. Essa é uma questão que a Elaine está falando, que não vem nem também lá do PT, lá de cima, não. Que vem daqui de dentro da nossa cidade, né, Elaine? Então, é a falta que a Elaine teve, que eu tive e que outros tiveram de ir lá, poder falar, poder mostrar, poder participar, aonde, infelizmente, você é realista. A direção atual não dá esse espaço. Não dá, você não tem. A Priscila Caetano tá botando aqui que o prefeito de Maricá é do PT, eu acho que é o Quaquá. Quaquá, É do PT. E é, inclusive, de uma corrente diferente da que nós estamos apoiando. Inclusive, nós somos em oposição a Quaquá no PED, né? Mas acabou também, respeita a democracia. Vamos que não. É isso, eu acho que é o momento de falar assim, olha, eu quero que ande assim. E aí, de acordo com o número de votos, de acordo com o número do que está sendo dito, eu acho que quem ganhar vai ser para todos. Como é que foi? O que mais foi dito? O que os sindicalizados pediram, os filiados. E aí a gente acaba desenhando um PT de volta para a população. Eu acho que é isso. Eu acho que aqui eu não tenho nada contra pessoas que estão no diretório hoje. Não é contra pessoas, até porque eu não conheço essas pessoas. Isso. Eu conheço o diretório, né? Eu não sei o que essas pessoas fazem no seu horário de folga. Você diz em relação à gestão, né? A forma que o PT está sendo conduzido em Campos não é algo que eu concordo. E por isso, uma coisa que eu percebi, e aí eu peço ajuda a todo mundo, é o seguinte. Poucos sabem que vai ter eleição no PT. Nós estamos tendo um trabalhão para divulgar. E não é obrigatório, mas o pessoal tem que fazer uma forcinha, sair de casa. Mas poucos sabem, sabe por quê? Porque existe uma coisa muito antiga que você não divulga para permanecer. Então você não divulga, só os seus ficam sabendo, só os seus votos. Isso. Não está tendo uma ampla divulgação da eleição do PT, mas precisa acontecer, porque nós precisamos que todos esses filiados a partidos saibam, para ele sair da sua casa no dia 6 e escolher o que ele quer para o PT. Porque 2026 é logo ali. E aí não adianta procurar as pessoas só em 2026 para querer reeleger o presidente. A luta se constrói conhecendo a classe trabalhadora, visitando, ouvindo, escutando, tendo sede. O PT não tem sede. Onde você acha o PT? Onde você acha? Nenhum. Você não acha. Não acho. Então precisa ter uma sede, precisa ouvir, precisa não se esconde. Marcinha fala muito isso no grupo. Petista, não se esconda. Coloca a cara lá, escuta, porque a crítica... Guido, hoje nós temos uma fase dentro do PT de omissão, de escuridão, vamos dizer assim. Porque a crítica é construtiva. Entendeu? Aonde as pessoas, é o que a gente estava falando, as pessoas não podem falar, as pessoas não podem se expressar. E outra, ninguém faz a atual gestão, não faz questão de avançar o PT dentro de Campos, mostrar o PT dentro de Campos. Guido, trabalho nós temos. Teve aniversário do partido, onde nós, Marcinha foi candidata, eu também, nós nem ficamos sabendo. Não. Uma palavra que se fala muito, né, depois da pandemia e tal, mas que poucos conseguem exercer, é a flexibilidade. A pessoa, quando ouve uma crítica, ela não tem que zangar, não. Ela tem que ouvir aquilo ali e tornar uma crítica construtiva para poder ela evoluir a partir dali. Ô, Elaine, teve uma vaiação lá dentro da Câmara. Eu tenho que falar, não adianta que eu tenho que falar. O pessoal virou as costas pro Carlos Lucimar, ele gritou lá que ele teve 3.000 votos e que você só teve 800. No meu ponto de vista, eu falei, 800, a Elaine foi bem pra caramba. E a gente sabe como que a eleição funciona, né? Em 2018, se eu não me engano, ele veio pelo PT, só teve 1.000 votos. Correto. Carlos Lucimar. Então, assim, ele tá... não tem como, né? E aí, cara, não tem como. O cara usa a máquina. Ele tem RPA. Ele usa... Tanto é que ele gritou esses dias na tribuna. E se a oposição tivesse com a máquina, também ia colocar DAS. Ele falou, não sou eu só tô repetindo.
Se a oposição tivesse com a máquina, também ia colocar RPA. Então, meu camarada, se você tem RPA e tem DS, se você não tivesse sido reeleito, pelo amor de Deus, você usou a máquina, né? E fora que dizem por aí que teve compra de voto que até existiu. Não, o recurso deles... Todo mundo nega, né? Mas todo mundo sabe como é que funciona, né? Todo mundo nega, mas todo mundo viu. É quase isso, né? Em relação à compra de voto. Eu tô aqui com meu amigo Dininho de Goitacazes, tá botando, ele colocou um nome ali que eu não sei se você vai conhecer, Lani. Demossum. É alguém do PT, que a comunidade apoiou, teve mais de 800 votos, ele é da linha do Limão. E que ficou decepcionado, que abandonou a comunidade. É a voz da Baixada. Ele botou aqui agora, tive um péssimo imagem do PT através do sindicato. Diretor. Então, deve ser... Ô, Dininho, se você for filiado do PT, eu acho que ele é do PT. Você vota na chapa do professor Jefferson e da Elane Leal. Vamos fazer um jabá aqui. Então, é isso. Nós temos aí, vão ser 6 votos, né? Nós temos aí a chapa, onde diretamente não sou a vice, porque ela funciona assim, é de escolha, né? Eu sou a vice da nossa chapa. O candidato foi o Zé Maria, que ele colocou aqui. Foi o Zé Maria. Eu sou a vice da nossa chapa, a Marcinha também está com a gente lá. Marcinha quer atuar muito na comunicação. Então, como é que funciona isso, gente? Por isso que precisa sair de casa. É um colegiado. Então, quanto mais voto, mais cadeira você escolhe, né? E o Jefferson é um voto separado. Jefferson 520 e a nossa chapa 620. Mas é para construir uma cidade melhor. É para construir uma cidade que escute o povo, que a gente possa fiscalizar, denunciar o que está acontecendo na saúde, na educação, que a gente possa cobrar o direito, né, do nosso povo, porque direito tem que ser respeitado. E hoje a saúde pública, o serviço público em Campos, infelizmente... Eu estou vendo que está todo mundo preocupado. Teve essa eleição, né, de prefeito e vereador. Começou o ano, né, desde janeiro. O pessoal parece que não assumiu ainda. Tá todo mundo escondido, não posta nada nem no Instagram, nem nada. Não, ô Guido, vamos ser francos, peraí, vamos ser realistas, né? O Instagram virou o país das maravilhas, né? Que só aparece coisas boas lá na fake news lá. Mas na realidade não é isso que a população tá vivendo. Teve polícia civil... parece que desvio de dinheiro da saúde. 10 empresas fantasmas, desvio de 220 milhões. Mas o nosso querido nenhum vereador se posicionou, nem o prefeito. Ninguém até hoje tocou neste assunto. Aí agora temos um novo assunto. Lagoa de Cima cercada, fechada. Fiquei sabendo por bocas pequenas que vai ser feito um clube particular. Eu vi o vídeo. Tá entendendo? Mas que também nenhum vereador nem prefeito se pronuncia. E vários outros problemas, né? Como, por exemplo, não tem dinheiro para colocar dipirona, remédio, né? Dentro dos hospitais. Mas como é que tem para fazer domingo em família? E fazer na área nobre, né? Na área pobre. Só na área nobre. Não, bairro periférico não, meu filho. Na área pobre não, só né? na área nobre. Aí eu fico pensando, será que você, como prefeito, se você gastar coisas fúteis, não vai ter dinheiro. Mas se você para de gastar e investe lá onde está precisando, né? Como não tem dinheiro pro remédio, mas tem dinheiro para domingo e família, e vocês já viram que é um negócio assim, né? Até onde eu... Concordar, nós vamos lá, Marcos. Não, para aí. Vamos ser mais realistas, né? Que isso aí já é a campanha da primeira dama, né? Essa que me bloqueou, sabe, Elane? É isso que eu ia terminar agora. Não. Eleição para deputado ano que vem e governador. Todo mundo só se fala nisso. Entendeu? E a cidade está aí, um caos, sem problema. E já tá tendo, né, a campanha da primeira dama. Aí ela me bloqueou, sabe, Elane? Porque no dia que o prefeito anuncia que vai fechar, vai fechar a UTI pediátrica, você tá entendendo? Que várias crianças precisando de atendimento. A primeira dama me aparece no Instagram entrando numa clínica de alto luxo, dizendo que ia fazer limpeza de pele, massagem corporal e que isso e que aquilo. Eu fui perguntei a ela se ela não tinha vergonha da cidade na situação que está e ela mostrando luxo. Né? Não, postar isso. Luxo. Né? Porque se o que eles vão viver, nós não vamos nem saber, mas de postar isso. Né? Aí outro vereador vai lá para dentro da academia, 40 mais. Será que o pobre que trabalha, levanta de manhã, né?
às 5, às 6 da manhã e sai do serviço às 6, 7 da noite, tem condição de fazer 40 a mais na academia? A gente carrega o saco de cimento. Boa noite, Brenda Virgílio. Nós fizemos uma campanha aqui do Dia do Namorado também, Marcinha. Eu vi. Pra Brenda Virgílio. Eu não sei se deu certo. Ela agora tá escolhendo muito, foi muito candidato. Não é candidato a vereador política, não. Candidato a marido da Brenda Virgílio. Mas apareceu algum pretendente? Apareceu vários, né? Até hoje ela não deu sinal de vida, tá morta, tá acabada. O Léo Marques tá botando aqui, vamos falar do Vila Manhães. Aí é com Marcinha. Meu querido, presta bem atenção. Eu batalhei muito por essa obra, briguei muito, Guido tá aqui testemunha, xinguei muito, me escabelei muito, né? Todo mundo sabe, né, Guido? Todo mundo sabe. E aí, agora, eu vou ser franco pra você. Tô meio quieta, o bairro todo percebeu que eu estou meio quieta e vou meio que continuar. Por quê? Tenho confiança em Rodrigo Bacelar, apesar de eu ser oposição a ele, mas eu confio nele. Acho que o que ele está fazendo, eu não quero falar muita coisa aqui também para não gerar muito burburinho, vamos dizer assim. Na realidade a gente não tem 100% de certeza, né? Não tenho, mas... Que um fala que é culpa do governo do Estado, o governo do Estado fala que é culpa a gente não ter acesso à documentação, à transparência. Eu não vou dizer culpa, mas infelizmente a obra é paga totalmente 100% pelo governo do Estado, não tem R$1 da prefeitura. E eu confio nele e tenho plena certeza de que ele sabe o que está fazendo por esta suspensão. Porém, ele não mandou a firma sair. A firma continua no mesmo lugar, os funcionários continuam no mesmo lugar, estão batendo ponto todo dia de manhã e estão ficando dentro do pátio da firma. E aí eu vou falar mais. Tem alguns outros problemas acontecendo, que eu não vou citar aqui agora, mas que eu tenho certeza que ele vai resolver o mais breve possível e que a obra vai retornar. O medo da população não é só no Manhães, não. Parece que o Rio Branco lá, que o Denis joga 10, fica cobrando ao prefeito. Inclusive o pessoal fica até espantado com a atitude dele, que ele fala: prefeito, você pediu pra eu ser seus olhos, seu braço, eu tô vendo aqui, isso aqui tá errado, vamos resolver como? Mas aí... E o medo é de ficar igual o Paco Saraiva, que ficou... Não, mas aí são situações diferentes, que do Denis lá tem participação da prefeitura, e no nosso caso, no Manhães Menezes, não tem participação da prefeitura, é totalmente 100% do Estado a obra. E é o que eu tô te falando, eu tenho certeza que diante das coisas que eu tô sabendo, que o Rodrigo vai ter um bom desempenho e que a obra já vai voltar. Porque hoje, Marcinha, eu estava lá no Farol... E se não tiver cobra também? Com certeza, mas isso que eu estou falando, eu estou esperando ser resolvido as questões que tem para ser resolvidas. Eu estive lá no Farol, Marcinha, e eu acho que o Chico... Teve um deputado lá que falou, ou foi o prefeito, que a emenda para a saúde, Elane, veio além do que estava previsto. E agora acabou e o Juninho Virgílio foi de Ferreira Machado falar que era culpa do governo do Estado. Então a gente fica até sem saber como opinar. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Agora falou que já deu verba até demais. Eu não duvido, não. Eu também não. É muito complicado. Eu também não. E outra, você sabe que depois dessa... Nós já vimos, né, Vladimir e a Brasília pedir mais dinheiro para a saúde, né? E, segundo eu fiquei vendo na época, que parece que ia ser dado dinheiro. Mas se ele chegou aqui em Campos, ninguém sabe, né? Ninguém porque viu. O Caio Viana falou que fez uma emenda de não sei quantos milhões pro morro do Itaoca. Isso aí. Eu não sei se esse dinheiro tá na bolsa lá no meio do mato, que até hoje tá tudo a mesma coisa lá. Eu também. Entendeu? Não tem transparência, é complicado a situação. Não tem nada, né, Guido? Nós estamos num caso. Olha, dinheiro você também quer ver? do Glauber, né? Do Glauber, deputado federal, que também veio, Ferreira Machado agora. Mas é porque assim, a gente sabe que até demora. O Glauber acho que ainda não chegou. Tem um período que demora. Mas o que nós precisamos é dessa fiscalização. E aí eu vou falar pro vereador Anderson Matos, fiscaliza esse dinheiro. Ele não vai, né, filha? Ele não vai. Né? Vamos ser porque esse que precisa fiscalizar. Conforme você viu que eu coloquei nos comentários que ele devia fiscalizar a Igreja Universal, então, né? Teve um grande escândalo, e aí eu vou falar sobre que isso tira, bem né, rapidinho. lá do... Teve um grande... Pode falar à vontade, o povo gosta de bafafá. Não, eu falei lá no comentário, que eu acho, né, Elaine viu, que eu acho que uma das primeiras coisas que ele devia fazer era ver a extorsão que a igreja faz nos fiéis, né? Teve um grande escândalo, dizendo assim, o PT, agora há pouco, né, nacional,
como se o PT estivesse roubando dinheiro dos aposentados. Com Correto. desconto, teve um grande escândalo desse. Né? E aí parecia que era o PT que estava fazendo o roubo e tal. Isso, o que foi isso? São consignados, né? Que foram feitos, empresas que vão lá e tiram, se cadastram para poder fazer o consignado. Sendo que essas empresas, muitas delas, né, não existem, ou a pessoa não autorizou de fato, né, não teve essa autorização. Correto. A mãe da Ju mesmo foi uma que tiraram dela sem autorização. Então, se você tem o INSS, teve esse problema lá. Aqui em Campos tem algo bem parecido. Aqui em Campos tem dois descontos em folha que os servidores são loucos para tirar e não conseguem tirar. Esses, eles não conseguem tirar. Eles vivem correndo atrás. Você lembra o nome agora deles? Lembra o nome? Eu vou pedir ao pessoal do sindicato. O tal dos fazendários, gente, é uma loucura, é um valor que eles falam, mas meu Deus, eu quero tirar. Ninguém sabe onde fica, ninguém sabe. E isso ele não mexeu. Correto. O povo é doido, servidores pede, bota aqui a galera que quer tirar aqui, isso ele não mexeu. Você sabia que o BMG desconta da gente anos e anos e anos e anos, algo que já foi pago. E isso ele não mexeu. A gente tem que ir pra justiça para poder tirar uma coisa. Mas é mais fácil mexer. E isso ele não mexeu. É mais fácil mexer com pequeno do que com grande. Mas sabe por quê? Porque esse pequeno não se vendeu. Entendeu? Porque esse pequeno não foi, né? Não cedeu. Porque, infelizmente, eles não reconhecem, eles não estão acostumados a andar com pessoas honestas. Eles não estão acostumados. Então, eles não conseguem... Peraí. Eu ofereci algo para ela e ela não quer. Peraí. Eu perguntei o que ela quer e ela disse que ela não quer nada. O que é isso? Isso eles não entendem. Isso eles não entendem de entender que você agora vai negociar com uma pessoa que não vai se vender. Você agora não vai negociar com o presidente que colocava a prefeita como madrinha do sindicato. Você vai negociar com uma diretoria que o que ela deseja é para o coletivo. Então, muitas vezes pessoas, esses dias eu fiz questão, Guido, de colocar meu contra-cheque no grupo oficial do sindicato para mostrar para eles quanto eu ganho, o que eu perco, o que eu tenho de empréstimo, porque eu falo, cara, isso aqui é luta, vocês precisam entender que essa raiva deles é porque eles não estão acostumados a lidar com gente honesta. Eu não lembro, Elane, o ano que vocês ficaram em frente à prefeitura e acamparam 2022, eu dormi lá 22 noites, sem ir em casa. Ficou marcado na história. 2022, 22 noites sem ir em casa lá. Mas assim, antes disso, em 2021, já vinham pessoas, sabe? E assim, mas o que você quer? Opa! Não, a gente sabe como é que funciona essa conta. É a luta. Eu tive no gabinete de um vereador lá e a gente estava lutando pelo bairro legal do Novo Jockey. E ele virou para eu e mais 3 pessoas, não, mas o que vocês querem? Não, eu falei, não, o bairro legal. Isso. Não tô falando para vocês. Não é bairro legal. É um bairro legal, filho. E até hoje não saiu. Foram com uma história de um paliativo e o secretário de obras na época, que era o Fábio Ribeiro, fez lá jogou um pó de asfalto de pedra lá que tava tirando do centro e infelizmente o bairro hoje, o ônibus parou de circular na Manuel Viana de Abreu, quando tá pior que estava. Como diz, né? O efeito Sonrisal, né? Bateu água e desmanchou. E agora o pessoal tá mandando mensagem pra mim, Guido, faz um bafafá aqui porque o ônibus parou de passar no mesmo itinerário. Mas aí é o que a Marcinha tá falando em relação ao marketing. Aí o pessoal filma lá o ônibus cometa, né? Isso. O ônibus elétrico. Cadê? Foi 30 dias. Foi a 7ª maravilha. Milhares de pessoas falando lá no Instagram. Nossa, maravilhoso. Nossa, tudo de bom. Por um ônibus emprestado para fazer teste. Não sei do que, né? Que as ruas de Campos são horrorosas, né? Então, cadê? Acabou os 30 dias. O ônibus foi embora. Ninguém toca mais no assunto. Cadê aquela propaganda toda que tava do prefeito mostrando o ônibus elétrico por um ônibus emprestado que foi, acabou. Ninguém fala mais. Exatamente. Né? Infelizmente, né? A prefeitura é a que mais emprega dentro do município, né? Pra ter, eu acho que até demais, né? Essa população até demais, né? Demais, assim, de voto de cabresto. Vamos ser franco, né, filho? RPA tá dando
batendo no outro. O Charles né? Guerreiro agora tá conferindo o nome. Dá um nome no CPF, ele vai ver se tá na lista lá de nomeado lá. Peraí, voltou, né, pro lado do Vladimir? Ainda não, mas voltou, não tô sabendo. Eu também tô curiosa de saber isso aí, porque até poucos dias estava lá, né, se rasgando, denunciando lá Vladimir, mas tô achando que já voltou, já se aliaram de volta. Eu acho que tô não, achando, eu acho que eu sim. creio que não. Eu tô achando Tem uma que sim. foto circulando aí? Aham, tem uma foto aí, aonde tá estranho, né? Eu não consegui ainda captar Identificar. tudo. Mas vai chegar, bafafá chega nos bastidores. Entendeu? Mas sim, então é isso. Infelizmente o Vila Menezes ainda tá parado, estamos na esperança de... Tá parado, mas é o que eu falei pra você. Até onde eu fiquei sabendo, não quero falar muito pra não, né, gerar muita especulação, mas eu tenho quase que certeza que daqui uns dias a obra retorna. Elane, e vai dar certo. Vai dar certo. Elane, nós já estamos com 1h30 de programa, já estamos encerrando. Quer deixar um abraço pra alguém? Quer falar alguma coisa que você esqueceu? Quer xingar alguém, te xinga também. Tá liberado, aqui tá liberado. Aqui é povão. Guido, aqui... deixa eu só falar um assunto aqui que tá pendente, não é nem há um mês, nem 2, nem 3. Isso já vai caminhando para quase um ano. Que é sobre os CRAs da cidade. Que ninguém tá conseguindo captar e compreender também o que está acontecendo. Inventaram agora mutirão. Tudo mutirão. Mas o incrível, por exemplo, aqui na Penha, tem o CRAS. Aí tá rodando a cidade com essa história de mutirão, mas o CRAS não funciona. E o CRAS não faz só, né, atualização e nem cadastro pro Bolsa Família, vamos ser francos, tem várias outras utilidades, né? E aí várias outras pessoas dependendo dos serviços do CRAS, mas não tem. Aí inventaram, né, um agendamento online. Agendamento esse que você fica lá, começa às 9. Quando você entra 9h01, já não tem mais vaga. Acabou a vaga. Começou. Aí era por semana. Aí o pessoal começou metendo pau, né? Aí agora já não é mais por semana, porque agora é mensal. Mensal por quê? Porque você tentou hoje, não conseguiu, eles vão te dizer que não tem vaga, você vai levar um mês para reclamar, né? Você não vai reclamar logo de cara. Eu entendi que foi isso, né? Um jeito de abreviar Procrastinar. também. É isso aí. Entendeu? E na hora de conseguir a ficha tem que falar com alguém, é aquela história de sempre. Não, aí Tem que uma menina me mandou uma mensagem no privado do Instagram perguntando se eu estou precisando de uma consulta no CRAS, que ela marca, mas mediante ao pagamento. Te cobraram. Estão cobrando agora para marcar a consulta do CRAS. Antes ela trocava por voto. Agora não, agora... Voto é só perto da eleição, Elane. Você não tá sabendo trabalhar. Por voto. E aí, né, o social de Campos faz lá, né, a propaganda dia e noite, né? Cidade nota 1000, né? Maravilhosa. Tá entre as 10 aí da pior desenvolvimento social, né? Pior. Não é? Não, mas lá no Instagram, minha filha, Campos é a melhor cidade do mundo, Não, não é do Brasil, não. Espetáculo tem um grupo bom de marketing. Né? Um grupo sem bom. contar na questão de... Nossa Senhora, é muita viagem, né, que eles fazem, é muita palestra. A cidade hoje vive de palestra. Tanta premiação que Campos ganha, né? Menino, semana passada... Eu chego na rua, todo mundo desempregado. Semana passada, Leon botando lá que Campos é a cidade nota 1000, que em desenvolvimento pro autismo. Eu perguntei a ele, mas é em qual cidade? Porque eu tenho um sobrinho autista, sabe, Eliane? Eu também. Só consegue vaga pra alguma coisa quando entra no Ministério Público. Tem que ir no Ministério Público reclamar pra poder ser atendido. Isso aí. A mãe tá numa luta doida, minha cunhada tá numa luta doida. Não consegue neuro, não consegue nada. Nada. Ele não tá podendo ir pra escola porque não tem o laudo, porque pediu o laudo, ele não tem o laudo. Quer dizer, filha, pra fazer o BERA, eu não sei se você sabe o que é o BERA. É um abreviamento do nome de um exame. Que ele é feito na criança para comprovar o autismo. E é feito praticamente na cabeça, no ouvido. E a criança leva anestesia geral. Meu sobrinho já fez, né, há anos lá atrás. Não tem especialista dentro de Campos que faz. Vinha, não sei hoje na atualidade como está funcionando, mas há uns anos atrás, vinha para Campos uma vez no mês para atender algumas pessoas. Essa é uma demanda que precisa de um olhar, precisa, infelizmente, a realidade das mães, né? É de muita procura, de não conseguir atendimento.
O que minha cunhada tá passando, você tem sobrinho também tá passando, a gente vê, não tem nada daquilo que... Não, aquela propaganda linda, maravilhosa. Não tem, é muito sofrimento, as mães estão sofrendo muito, a gente não tem acesso a nada. Isso para todo mundo na saúde, né? Mas para eles que necessitam mais... O que eu não concordo também é o que eu tô vendo agora aí, essa dança das cadeiras, e o que acontece? Você vota na pessoa porque você deu credibilidade a ele, para ele ser vereador, te representar. Aí quando chega lá dentro da Câmara, não, eu sou grupo político, então meu grupo opinou por eu sair para uma secretaria e abandona o cargo, entendeu? Então eles não estão preocupados com o bem comum. Não. Eles estão preocupados em defender só o grupo deles e atender quem eles querem atender. A Mônica botou aqui, Leon vive no fantástico mundo do Bob. Mas filho, não é nem Bob não, porque eu acho que até Bob tá demais pra ele. Pra te falar a verdade. Que eu brigo com ele, sabe, Guido? Não é de 1 ano, nem 2, nem 3 não, porque é o que eu falei, o meu sobrinho tem 14 anos. Então são 14 anos de briga em todos os aspectos. De escola, tá? De exames, de médico. E aí, quando você chega lá no Instagram, tem um mundo maravilhoso. Tem uma campus perfeita, gente. Perfeita. Aonde ninguém passa sacrifício pra nada. Onde os autistas, as crianças também que têm síndrome de Down, são altamente atendidos, muito bem. Tem todos Cuidados. os tipos de... entendeu? Infelizmente, isso não é a realidade. Eu acho que não deveria ser uma pauta pra ninguém usar. Isso é uma pauta para luta, para usar não. Olha, Elaine, eu não quero nem, porque o tempo da gente é pouco, né? Tá mas esgotando. mas você quer ver uma coisa que durante a campanha da eleição me deixava com muita raiva, vou ser franca mesmo, era raiva. Era ver Juninho Virgílio tirar o neto de dentro do hospital e usar na campanha para conseguir voto. Leon usando o filho para conseguir voto. Eu tenho um sobrinho autista, mas meu sobrinho não é moeda de troca. Eu podia ter usado ele, agarrado ele, botado do meu lado e falei assim, olha, gente, vota em mim, né? Eu sou uma tia típica, eu luto junto com a minha irmã, porque minha irmã, graças a Deus, é mãe solo, entendeu? E vamos votar em mim, porque eu tenho uma criança também deficiente dentro de casa. Gente, pelo amor de Jesus, né? Vamos ser realistas, isso não é motivo para ninguém votar em ninguém. Isso é uma coisa que a gente já estava naquele brincando, mas é uma coisa que realmente dói, porque... E aí eles vão dizer amanhã que nós estamos mentindo. E aí fica aqui, se é mentira, consegue, por favor, o médico. O meu sobrinho tá precisando. Tá desesperado ele tentando lá. Não tem, filho, não tem. Não, porque se for mentira nossa, né? Eu tô aqui à disposição, meu telefone. Tá lá na capa do meu Tem um telefone aqui também, da página aqui também. Porque é isso, né? Talvez, se você pagar, né? A molhar a mão de alguém dentro de algum hospital, você consegue. Porque eu não tô falando com você que já foram me oferecer, se eu tô precisando, marcar. Isso tem que ser denunciado, lá no, entendeu? Porque assim, por exemplo... Não, eu tô preferindo falar aqui, até pra poder a pessoa se ativar. Lembra uma denúncia que teve do Detran? Que ninguém conseguia marcar, e aí teve uma denúncia que a pessoa tinha que pagar. A gente precisa denunciar tudo isso. E agora acho que o CRAS está indo pelo mesmo lado, entendeu? Porque essa pessoa precisa pagar por isso. É crime. Serviço público não se faz. A menina deixou bem claro pra mim que ela, dependendo, consegue fazer o agendamento, sim. Leva isso pra delegacia. Agora, como que ela consegue fazer esse agendamento? Porque só tem que saber quem é que tá ajudando, quem tá por trás disso. Porque não dá, isso não pode. Pessoal, o podcast de hoje ficou gravado no YouTube, na página nossa do YouTube. Eu tô aqui com a Marcinha. Estive aqui com a Elaine Leão. Você não me falou do chapéu. Você quer falar do chapéu? Vamos falar do chapéu, que eu vou embora sem falar do chapéu. Então vamos falar do chapéu agora. Mais 5 minutos de bafafá. Peraí, gente, mais 5 minutos de bafafá, que a Elaine vai fazer as considerações finais e vai falar sobre o chapéu. Então, o chapéu de quem é o chapéu? O chapéu do burro que escondeu a orelha. Ah, tá. Então, vamos lá. Calma, Monsimar. Vamos dar nome. Então, na verdade, ali, eu não entendi muito bem. Porque nós estávamos fazendo um grito de guerra na hora. Quando ele deu boa noite... Deixa eu te cortar, Elaine, deixa eu te cortar. A esposa do prefeito não foi defender você que é mulher, não? Parece que ela defende as mulheres? Não, a gente não, que a gente é oposição a ela. Não defendeu em nenhum momento. Porque parece que qualquer coisa que acontecer com mulheres, ela defendia. Não. Tá bom, pode continuar. Inclusive, na campanha foi ameaçada de morte, resiste na delegacia que me chamou agora, que é para poder dar andamento na ação, e nunca me defenderam, não. Então, houve um grito de guerra ali naquele momento,
Porque ele deu boa noite, bom ver essa casa cheia. Aí os servidores, na mesma hora, falaram: servidor unido jamais será vencido. E eu não sei por que isso doeu nele. Que inclusive eu ainda gritei, tem minha voz no fundo: gente, ele é servidor. Porque ele é servidor do Estado. Eu ainda tentei ali dar uma acalmada na galera. Mas estava todo mundo muito chateado porque ele teve abstenção, ele não votou a nosso favor. E aí eu preciso falar para ele o seguinte: como lá, né, ele falou que quando o burro fala, o outro abaixa a orelha, aí todo mundo se agitou muito mais aí. E aí realmente viramos as costas, fomos embora, porque não dá para ser ofendido com quem deveria estar nos protegendo, nos defendendo. Não dá para ser ofendido com quem deveria estar trabalhando para o povo. Né? Porque assim, ele fala, né, sempre que eu venho aqui eu falo, quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Pô, tá chamando o pessoal de burro? Talvez tenham sido enganados em votar em você, mas burro não. Né? Talvez tenham sido obrigados na troca de emprego, mas burro não. Subsistência humana. Eu acho muito ruim quando ele fala isso. E aí fica aqui, sabe? Ele mandou uma mensagem pra mim, mandou um monte de gente, falando o seguinte: ele manda falar na lista de transmissão, né? Nunca votei contra o servidor. E aí eu quero deixar aqui um recado. Quando você se abstém, quando você fica omisso, quando você não vota a favor, você tá votando contra. Porque o que eles vão tentar fazer lá no segundo turno e não passará, porque nós vamos denunciar isso. 5 se abstém para poder ficar bem, ó, abstenção. Aí quem é mais, né? Quem tem mais a coragem de falar, eu tô lambendo mesmo aqui, o prefeito tá tudo bem, vai votar a favor. E aí eles aprovam, dizendo: nunca votei contra o servidor. Servidor, se ele tá dando abstenção de voto, ele tá votando contra você. Porque o servidor precisa agora é do voto contrário a esse projeto. E não ser covarde e falar que eu nunca votei contra. Porque foi aprovado na Câmara uma aposentadoria de 60% da média. 60% da média de 20 anos. Aí vem aquele salário lá de 20 anos. 60% dessa média. Quer dizer, nada. E aí ele fala: não, mas eu não fui votar. Peraí. Por que você não foi nos defender? Por que você não foi? Aí, abstenção, ficar omisso, não salva vidas. Se você passar por alguém morrendo e você não fizer nada, você não ajudou a salvar aquela vida. Ah, mas eu não pisei na cabeça, eu também não fez nada. Então você não ajudou. Não. Então, vereador que votar, em abstenção, se abster de votar, está votando contra o servidor, fica recado dado aqui. E tenha certeza. Que nas eleições, vamos lembrar. Não, certeza. Porque assim, como eu não sou burro, não abaixa a orelha e vamos pra cima com tudo. Creio que na próxima eleição, Guido, como o prefeito não vai poder mais concorrer, vai ser bem diferente. Você acha que quem vem? Eu acho que vai vir bastante gente que tá muito, muito chateada com essa situação que a gente vive hoje dentro da cidade. Inclusive eu, você, Elaine, eu pretendo vir novamente, sei que você também, Elaine também, e acho que vai ser muito diferente do que está sendo hoje, né? Eu acho que o Frederico Paz não vai aguentar essa gestão aí da forma que está caminhando, não. Eu acho... Vai pegar uma bomba. Vai pegar uma bomba, sempre, não. A história está se repetindo, né, Elaine? A história em Campos está se repetindo. O Prévio Campos, em todos os documentos apresentados na LDO, ele falha e acaba o dinheiro de 2029. O próximo prefeito já tem uma bomba armada para as famílias. Se você ele não vai ser nem o próximo, não. Ele vai pegar agora no meio da gestão. Sim. Mas a LDO, em 2029, o Prévio Campos não tem mais R$1. E aí, o próximo já sabe que ele vai ter que assumir a folha dos aposentados. Eu conversei com algumas pessoas que são da base do governo e eles estavam falando da importância, né? Que eles sabem que nós somos oposição, mas a gente dialoga, a gente conversa, nós não estamos aqui para agredir fisicamente ninguém, nem atacar a família da pessoa, a gente fala sobre gestão. E ele estava falando da importância de ter esse ponto de equilíbrio, de ter esse contraponto. Porque se for tudo muito fácil, o pessoal vai tocando do jeito que tá indo, ninguém fiscaliza o hospital, o colégio fica de qualquer maneira. Então essa oposição serve para achar essa balança, esse ponto de equilíbrio. Porque eles que estão dentro, tem situações que eles não conseguem ser atendidos. E eles falam: pô, mas quando o cara da oposição vai lá e grita, no outro dia a prefeitura manda consertar. Eu tô lá dentro falando há 2 meses e ninguém toma providência nenhuma. E a crítica, se for sempre vista como construtiva,
a gente consegue crescer. O problema é que tem gente que é mimada e não sabe ser criticado. Isso aí. Elane, vamos para as considerações finais. Agora nós vamos. Agora acabou o programa, gente. Dá uma boa noite, um tchau pro pessoal. As portas aqui vão estar sempre abertas para você, para Marcinha. Marcinha já é de casa. Eu já. Marcinha... Eu falo, pega, Marcinha! É muito importante esse espaço, muito bom estar aqui com vocês. É bom estar do lado de pessoas que lutam pela população, que não tem medo de falar, porque a gente sabe que você está aqui porque você acredita que a sua denúncia pode chegar, a sua voz vai chegar em alguns lugares. Isso é muito importante. Muito ruim estar do lado de pessoa omissa, muito ruim estar do lado de pessoas que têm medo. Não se posiciona. Né? Não se posiciona, a vida tem lado. E a gente precisa decidir em que lado dessa vida nós estamos. E nós estamos do lado do povo, isso é bom. Tá aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui, de verdade. Independente se depois vamos estar lá concorrendo ou não na eleição. Mas, não. Mesmo assim, ó, eu e Guido somos totalmente, né? Mas nunca deixamos de ter amizade, não deixamos de nos falar, não deixamos de nos dar bem. Que maturidade, estejamos lá, todos brigando pela classe trabalhadora. Que Campos consiga enxergar isso, né? Que de verdade você, servidor, não se cale, não permita que o sindicato seja destruído. Porque eles falam, eles sabem o quanto isso vai dificultar. A sociedade vai perder muita força. Quantos benefícios nós iremos... Não só a sociedade, né, Guido? Como o próprio trabalhador, né? Quantos benefícios nós iremos ter que retirar se essa PL for votada. O sindicato ele hoje oferece café da manhã para todos os seus associados que passam por lá tomar um café antes de trabalhar, um aposentado por lá tomar um café. Né? Nós temos muito trabalho, nós temos lá o consultivo oftalmo que a gente paga. Eu apresentei hoje a prestação de contas, que está no canal do nosso YouTube. Então, acho que você eu tô quase querendo me associar lá. Tá? O pessoal, às vezes o pessoal fala assim, Elaine, não pode se associar, não. 37 reais. Então, tá até você tem drenagem, você tem auriculoterapia, você tem pet pilates, você tem barbeiro, você tem café da manhã, você tem muito mais que isso, que é a luta, né? Que além de tudo, benefício advogado, jurídico, né? Clube, de graça. Daqui a pouco vai ter essa cirurgia que o pessoal fez manifestação, bariátrica. Daqui a pouco tá faltando pouco. Mas porque assim, a gente tenta o máximo oferecer, porque como não tem campos, a gente tenta oferecer para ficar mais próximo de todo mundo. Então fiscaliza o sindicato, olha lá a prestação de contas, mas vamos juntos dizer não a essa obtenção de votos, porque eles querem calar a sua voz. E hoje o Ciprozep é a voz do servidor. Elane, obrigado, minha amiga. Marcinha, bom estar com vocês. Pessoal, até segunda que vem. É bafafá e agonia. Vamos que vamos. Com certeza. Cortou, Yuri?